Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Quem encontrou, diga amém. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente. Para onde? E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu o que? Passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, fala conosco nessa manhã, porque o nosso coração está pronto para isso. Nós queremos ouvir a voz daquele que nos faz estremecer por dentro. Nós queremos ouvir aquela palavra que sempre nos norteia, sempre nos dá uma direção. Nós queremos ouvir aquele alimento que nos fortalece e que nos coloca de pé. Nós queremos ouvir aquela palavra que também é bálsamo, de modo que alivia a nossa dor. Nós queremos ouvir, Senhor, a palavra que também é cura e que sara as feridas. Isso só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode mover desse jeito. Nenhum homem, Senhor, seria capaz de fazer tal coisa. Então, Senhor, apenas me coloco como instrumento em tuas mãos para que o Senhor opere aqui. Fala, Senhor, não só com estes que aqui estão, mas com estes também que estão em casa. Alcança cada família representada, não só aqui dentro, mas cada lar em que essa mensagem também está chegando. Faz um rebuliço santo. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Era um período de crise, era um período de dúvidas por conta de uma manipulação. Estava acontecendo uma manipulação. Quem tinha o controle, pelo menos na terra, né, era Acabe e Jezabel. Na verdade, Jezabel mais do que Acabe, porque Acabe acabou sendo controlado por ela. Então quem tinha o controle manipulava o que queria para fazer chegar ao povo a informação que desejava. E o que estava chegando para o povo era que Baal era poderoso. Estava chegando para o povo que Azera era poderoso, que Astarote também era. Os deuses que Jezabel adorava lá nas terras dela, antes de vir para o meio do povo de Deus. Então essa era a informação manipulada que chegava para aquele povo. Isso fez com que o povo tivesse dúvidas. Elias vai dizer que esse povo estava cocheando entre dois pensamentos. Uma hora adorava Baal, outra hora adorava ao Deus de Israel. E adoração dividida Deus não aceita. Deixa eu te explicar só uma coisinha, abrindo um parênteses aqui. O diabo aceita você aqui dentro da igreja e na zona lá fora. O diabo aceita. Agora Deus não aceita você na zona lá fora e na igreja aqui dentro. Deus não quer isso. O diabo aceita dividir você. Deus não quer dividir você. Deus quer que você adore a Ele e vire as costas para aquilo que te afasta da presença dEle. Então para Jezabel estava bom do jeito que estava, ainda que o povo em alguns momentos levantasse um altar ao Deus de Israel, mas logo na sequência esse mesmo povo levantava um altar a Baal. Então para Jezabel estava satisfatório, Jezabel estava gostando. Satanás, que estava por detrás de tudo isso, estava feliz com o que estava acontecendo. Aí chega alguém que não se conforma com aquilo que vê. Chega alguém que não se permitiu ser manipulado com as notícias que estavam chegando. E as notícias que estavam chegando, eu repito, eram: Baal é poderoso, Baal pode, Baal faz. Então, como Elias, não se permite ser influenciado com aquilo que está sendo dito, porque ele prefere ficar com aquilo que Deus já disse, ele não se conforma. Porque quem prefere ficar com aquilo que Deus já disse, não se conforma com aquilo que estão dizendo. Quem prefere ficar com aquilo que Deus já disse, não abaixa a cabeça por conta daquilo que andam falando, gente.
Quem sabe as promessas que Deus já fez, não vai recuar por causa das ameaças que Satanás está fazendo. Porque a palavra de Deus se sobrepõe a toda e qualquer outra palavra. Então Elias sabe quem Deus é, Elias sabe o que Deus fala, Elias sabe o que Deus pode. Não importa se estão falando de Baal, ele não vai ser influenciado ou manipulado por esse tipo de informação. Ele já tem a verdade. E quem tem a verdade aqui dentro não é manipulado por informações do lado de fora. A verdade está no próprio nome dele. E o próprio nome dele, Elias, quer dizer, só o Senhor é Deus. O nome Elias quer dizer só o Senhor é Deus. Então ele foi criado de acordo com essa verdade. Porque um pai, para colocar um nome desse em um filho, é porque sabe quem Deus é. Então Elias vai ouvir dentro da casa dele que só o Senhor é Deus. Então ele teve o seu caráter formado, moldado ali. Elias sabe quem Deus é. E ele chega em Israel e quando ele vê a situação ele diz, não pode, não dá para entender isso aqui. Um povo que foi chamado para adorar a Deus se curvando a Baal, um povo que foi chamado para exaltar o nome de Deus, abaixando a cabeça para Azera, para Astarote, um povo que foi chamado para ser bênção onde chegar, um povo que foi chamado para comer do melhor dessa terra, passando por esse tipo de situação, oferecendo sacrifícios a deuses pagãos, está errado. Aí Elias vai onde era necessário ir para resolver. Onde? Até o rei. Colocam Elias diante do rei, porque ele quer chegar até o rei. E ele vai dizer para o rei, olha, Acabe, segundo a minha palavra, vive o Senhor Deus de Israel. Olha, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu sei que eu não estou sozinho, Deus está comigo. A crise está feia aqui, mas Deus está comigo. Está todo mundo fazendo coisa errada, mas Deus está comigo. A situação está complicada, não é, Acabe? Mas Deus está comigo. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ou seja, Acabe, não estou sozinho não, hein? Não estou sozinho não. Vive esse Deus com quem eu estou, que nestes anos, ele não vai dizer dias, ele vai dizer anos. E não vem me dizer que isso aqui partiu só de Elias, que eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar, quando eu vejo Elias falar assim, eu não posso acreditar que isso aqui partiu da cabeça dele, isso aqui só pode ter vindo de Deus. Vive o Senhor em cuja face estou, que nestes anos, como é que ele sabe que serão necessários anos para que aquele povo aprenda? Porque na nossa cabeça, a gente ora na segunda e na terça, o nosso familiar já tem que estar convertido. Mas olha o que Elias vai dizer, que nesses anos, é porque Deus sabe que para tudo isso dar certo, ou para que aconteça uma virada, serão necessários anos. Nesses anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que palavra? É a palavra daquele que direciona ele. Isso aqui não é porque ele quis falar, isso aqui é porque ele entendeu o que Deus queria fazer. É diferente. Ele entendeu o que Deus queria fazer. Então ele vai falar com base naquilo que ele sabe que Deus quer fazer. Não vai descer nem orvalho e não vai descer chuva. Não vai. A terra não receberá água. As plantações não serão irrigadas. A coisa vai ficar estranha. O Deus que eu sirvo vai fechar o céu. Isso no versículo 1. Aí no versículo 2, olha, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui. Agora sai daqui. Porque Deus fechou o céu. Quando ele falou isso, quando ele profetizou, quando ele entendeu o que Deus queria fazer e liberou a palavra, Deus fechou o céu. E quando Deus fechou o céu, Deus desceu e falou para ele, olha, sai daqui, retira-te daqui e vai para o Oriente. Aí pega. Que mistério é esse que Deus tem no Oriente? No último culto, eu acho que eu falei aqui do mistério que Deus tem com o lado direito, né? Lança rei do lado direito, Jesus foi furado do lado direito, o ladrão que foi salvo foi do lado direito. Lá em Isaías 43, tomarei você pela mão direita. Pedro lança rei do lado direito. É tudo do lado direito. Agora quando a gente abre a Bíblia e vai falar de localização, é sempre também no Oriente. Deus planta um jardim no Éden, na banda do Oriente.
Deus, quando mandava o povo acampar depois que saiu do Egito e mandou o povo levantar o tabernáculo, a entrada do tabernáculo tinha que estar virada para o Oriente. Quando Deus manda levantar o templo, aí já é lá na época de Salomão, Deus manda construir o templo com a entrada do templo virada para o Oriente. O templo é virado com a frente do templo e está para o Oriente. Que negócio é esse? E agora aqui Deus está dizendo, olha, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. E onde é o Oriente? Repita comigo, Valquinai. Onde o sol nasce primeiro. Vai, vira para a banda do Oriente. Porque quando o sol nascer, você já vai ver. E quando o sol nascer lá, você vai ser o primeiro a ver o sol nascendo. Então você vai entender o seguinte: antes de qualquer luta estar chegando na sua vida, eu já fiz o sol brilhar sobre a tua cabeça. E o que é isso? Malaquias vai dizer que o nosso Deus é o sol da justiça. Vira o templo para o Oriente, coloca o jardim no Oriente, faz o tabernáculo virado para o Oriente, que qualquer coisa que se levantar contra você, você já vai entender que o sol já nasceu primeiro. Ai meu Deus do céu, olha aqui para mim. Antes do teu dia começar, quem sabe você acordou, o sol já havia nascido. Apóstolo, mas está nublado. Mas você sabe que além das nuvens o sol está brilhando. Então antes do seu dia começar, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, Deus já havia feito o sol brilhar sobre a tua vida. Você está entendendo ou não? Qualquer luta que se levantou contra você ao longo dessa semana chegou atrasada, porque o sol nasceu primeiro. Eu vou dizer de novo, o sol nasceu primeiro. Agora deixa eu trazer isso para a Bíblia. Deus surgiu primeiro na tua vida. Vai para o lado do Oriente, esconde-te. Não se apresenta, esconde-te. No versículo 1 ele está se apresentando. Ele que surge. No versículo 2 ele está se escondendo. A gente precisa entender o que Deus quer a cada tempo. Não é porque Deus mandou a gente agir de um jeito hoje, que a gente amanhã não vai perguntar a Deus como a gente deve agir. Primeiro Deus dá uma orientação a ele para ele se apresentar. Depois o mesmo Deus chega para ele e diz, agora se esconde. Elias poderia dizer, peraí Senhor, é para fazer ou é para se esconder? Deus poderia responder para ele, é só para obedecer. Então faz o que eu mando. E ele vai se esconder lá no Querite. Olha o que Deus está dizendo: esconde-te lá, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. O Jordão é aquele rio que você conhece. O Jordão é o rio, mas Deus manda ele ficar no ribeiro. Onde é que tem mais água? No rio, mas Deus manda ele ficar no ribeiro. No rio ainda tem água, no ribeiro tem pouca água. O ribeiro é menor do que o rio. E a gente tem mania de só querer a coisa grande. Mas se esquece que nas pequenas Deus também age. Se fosse para ele decidir, ele escolheria o rio. É maior, é grande, tem mais fartura. Mas Deus dá uma direção para ele, para se esconder no ribeiro. É interessante isso aqui. Agora perceba, quem está reinando é Acabe. Jezabel é quem está mandando. Quem reina é Acabe, quem manda é Jezabel. Jezabel mandava matar profetas. Se Jezabel já mandava para matar profetas, que dirá um profeta desse? Elias. É claro que Elias agora está andando com um alvo nas costas. Querem matar Elias, querem acabar com Elias. Agora, se Acabe é o rei e quem governa é Jezabel, tudo bem, o casal é quem manda. E se o casal é quem manda, eles têm um controle sobre o exército. O exército de Israel, nessa época, era comandado por eles. Agora imagina comigo um exército inteiro procurando um homem sem encontrar. Um exército inteiro recebendo ordens para achar um profeta e ninguém consegue encontrar esse homem. Passam por todas as partes. Eu fico imaginando, vasculhando cada canto de Israel, que não é grande, gente. Se você já viu no mapa, você sabe que é pequeno. Imagina agora comigo, o exército vasculhando todo o território, procura aqui, procura ali, e não encontra. E não é que ele estava lá, e mesmo ele estando lá, ninguém o encontrou.
Porque quem mandou ele se esconder foi Deus. Perceba que antes mesmo de Acabe vir para matá-lo, Deus manda ele se esconder. Antes mesmo de Acabe respirar ódio, Deus já havia preparado um lugar. Antes da luta chegar, Deus já tem lugar de refrigério para você. Antes da dificuldade surgir, Deus já tem um lugar para cuidar de você. Você consegue entender isso? Que antes dessa luta começar na tua vida, Deus já tinha preparado esse lugar para cuidar de você. Antes dessa batalha chegar na sua família, Deus já havia preparado esse lugar para cuidar de você? Ou será que você não entende isso? E o que tinha naquele lugar? Água e alimento. O que tem nesse lugar? Tem rios de água viva e tem alimento, que é a palavra. Consegue entender que esse lugar já estava pronto antes de você perecer? Antes do teu filho desviar, antes do teu filho entrar nas drogas, já existia esse lugar para cuidar de você? Você consegue entender que antes do teu casamento estar por um fio, já existia esse lugar que Deus já havia preparado para cuidar de você? Após estar fazendo apologia da Semeando Amor? Não, estou fazendo menção do meu Deus, que é tão perfeito, mas que é tão perfeito, que antes da tua luta chegar, já separou um lugar para te esconder. Você acha que você está aqui por quê? Não é porque faltou opção. Tantas outras igrejas, tantos outros lugares, até teu quarto tinha. Mas consegue entender que Deus não escondeu você dentro do teu quarto? Deus decidiu esconder você aqui dentro. E onde Deus te esconde, Deus cuida do seu alimento. Para onde Deus te levar, não vai faltar alimento para você. Deus não levou ele para a casa do padeiro, Deus levou ele para a beira do ribeiro. Mas na beira do ribeiro ele comeu pão. Deus não levou ele para a churrascaria, Deus levou ele para a beira do ribeiro. Mas na beira do ribeiro ele comeu carne. Você consegue entender que na beira do ribeiro ele conseguiu coisas que em outros lugares ele não conseguiria? Deus leva ele para lá, esconde ele lá. Saia daqui, retira-te daqui e vai para o ribeiro de Querite, a banda do Oriente, esconde-te no ribeiro de Querite. Ou seja, primeiro, Elias, não é hora de ficar parado. Você fez o que tinha que fazer, agora se movimenta, sai daqui, retira-te daqui e vai para o ribeiro de Querite. Vai para o lugar onde eu vou cuidar de você. Vai. Querite é pequeno, o Jordão é grande, mas Deus está ensinando a Elias que em tempo de dificuldade nós precisamos valorizar o que é pequeno. Elias está mostrando a Elias um princípio que nós precisamos valorizar mais. Valorizar as pequenas coisas que Deus faz. Valorizar o pão nosso de cada dia, a força que Ele te dá para gerar o teu alimento no hoje. Valorizar a família que Deus te deu. Valorizar a casa onde você mora. Porque se você não cuidar bem da casa que você mora, Deus não levará você para algum lugar melhor do que esse aí. Se você não cuidar bem do veículo que te trouxe para o culto, mesmo que tenha sido uma bicicleta, Deus não fará você chegar a coisas maiores. É valorizando o pequeno que Deus te coloca no grande. É valorizando o pouco que Deus te levará ao muito. Quem está comigo dá glória a Deus aqui? Então para de reclamar do pequeno, porque se não fosse essa coisa pequena que está na tua vida, nem força para estar aqui você teria. Ah, mas me tiraram tudo, a vida me tirou tudo. Teve coisa que Deus permitiu que tirasse, não. Senão você não teria chegado até aqui. Ah, mas olha o que eu fiz, eu mesmo joguei tudo fora. Mas Deus é tão poderoso que teve coisa que Deus colocou a mão na frente, porque Deus sabia que você ia precisar para poder chegar até aqui. Ele vai para o ribeiro do Querite. Querite é pequeno. Eu não posso desprezar as coisas pequenas que vêm da parte do Senhor. Agora entenda, foi o próprio Elias que profetizou que os céus estariam fechados. Não foi? O céu fechou, gente. Não cai chuva e nem orvalho. Nem orvalho cai. Então o céu fechou. Agora o céu fechou, mas tem um Deus cuidando de Elias. Eu vou dizer de novo. O céu fechou e tem um Deus cuidando de Elias. Irmão, se Deus cuida dos seus até com o céu fechado, que dirá quando uma porta se fecha? Porque a porta para você pode estar fechada, mas tem um Deus cuidando de você.
As oportunidades para você podem estar trancadas, mas tem um Deus cuidando de você. Você olha e diz: meu Deus, parece que o céu está fechado na minha vida, mas debaixo desse céu tem um Deus cuidando de você, porque Ele tem tudo no controle da mão dEle. Para de pensar que Deus está distante de você. O Senhor está aí do teu lado agora para cuidar de você. Mas após está tudo fechado, está tudo dando errado. Não está tudo dando errado, não. Se estivesse tudo dando errado, você não estaria nem ouvindo a minha voz aqui agora. Você está aqui porque alguma coisa Deus está fazendo dar certo. O céu está fechado, Elias, mas Deus está cuidando de mim. Elias sabe que o céu está fechado. Você lembra que na casa da viúva lá de Sarepta já não tem mais nada para comer praticamente? Mas lá no Querite, onde ele está, tem. Que negócio é esse? E olha o que Deus vai fazer. Deus vai dar ordem aos corvos para que sustentem Elias. Aí tem uma turma das lives de 5 minutos. Porque a palavra é tão rasa que não passa de 5 minutos. Tem uma turma que diz: não, mas os corvos eram um grupo de pessoas daquela época. Vai tomar banho no ribeiro de Querite. Que se a Bíblia está dizendo que são corvos, então são corvos. Que se eu disser que esses corvos são pessoas, eu estou dizendo: Deus não é poderoso para dar ordem a animais. E quem criou todas as coisas foi Deus. Se a Bíblia está dizendo aqui que foram corvos que levaram alimento para Elias, então eu fico com os corvos que levaram alimento para Elias. Porque tem gente que diz: não, mas isso aí era um grupo de pessoas. Não, eu não vou dar para homens aquilo que eu só devo atribuir ao meu Deus. Corvos traziam pão e carne para Elias. Pão e carne. Eu não sei se vocês gostam. Mas eu vou confessar aqui, pecado. Eu gosto. O Fred, você é da Bahia, né? Ele diz que é de Salvador, porque todo baiano diz que é de Salvador. Mas lá onde Fred morava, por exemplo, Fred fazia isso. Olha o que Fredson fazia. Fredson comprava o pão francês, cortava no meio. E quando a mãe dele fritava bife na frigideira, sabe o que Fredson fazia? Fredson abria o pão, pegava o pão, passava assim no fundo da frigideira, e depois pegava o bife, jogava dentro, e pegava a outra banda do pão, passava de novo, e fechava e comia o pão com carne. Vai dizer que você não fazia isso? Como é que eu sei que você fazia isso, hein? Será que foi Deus que revelou, ou será que eu também faço? Irmão, esse negócio é bom demais. E olha o que Deus está fazendo com Elias na beira do Querite. Está trazendo pão com carne. Se está dentro eu não sei, mas eu sei que o pão está pronto. Vou dizer de novo. Se a carne está dentro do pão, não sei, não está no texto isso. Só estou imaginando, que é como eu gostaria de comer. Se a carne está dentro do pão, não sei. Se o pão está cortado no meio, também não sei. Mas eu sei que o pão está pronto. Agora, peraí. Se a carne está dentro do pão, eu não sei. Mas que essa carne está assada, está. Apóstolo, não estou entendendo. Irmão, o corvo pode até trazer o pão, mas eu não consigo imaginar o corvo fazendo o pão. O corvo está trazendo a carne, mas diante de Deus, eu não consigo imaginar o corvo na beira da churrasqueira, colocando uma picanha com sal. Eu não consigo imaginar o corvo fazendo o churrasco. Eu não consigo imaginar o corvo fazendo o pão e colocando no forninho, deixando lá 30 minutos para apitar depois o forno turbo. Eu não consigo imaginar. Mas peraí, o texto está dizendo que o corvo está trazendo pão. Ele não está trazendo trigo para Elias fazer pão. Ele está trazendo pão, ele não está trazendo carne para Elias fritar. Ele está trazendo carne, pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite. Aí aqui tem uma outra característica de Elias que parece muito com Fred. Fred fazia isso de manhã, no café da manhã. Não era não, Fred? Toda hora. Eu estou falando isso porque eu comia hambúrguer de manhã. Então presta atenção aqui no que está acontecendo. O corvo está trazendo o pão pronto de manhã. O corvo está trazendo a carne pronta de manhã. Irmão, se o corvo está trazendo, ele pegou em algum lugar. Quem fez esse pão? Me ajuda. Quem preparou esse pão? Quem preparou essa carne? Que cuidado é esse? Você consegue parar para imaginar isso não? Que cuidado é esse? Porque se Deus manda ele para a beira do Querite e diz assim: olha, pega uma varinha de bambu aí, faz uma espécie de anzol, entra aí e pesca.
vai pescar, pega o peixe, acenda um fogo aí e assa o peixe. Mas não, Deus está mandando pão de manhã e pão à tarde, e a gente tem a falsa ideia que isso aqui durou 2 dias. Mas sabe quanto tempo isso aqui durou? Pergunta para mim, quanto? 1 ano. Camarada ficou praticamente 1 ano comendo pão com carne de manhã, pão com carne no final da tarde, e Deus preparando o pão para Elias todo dia. Você não entendeu, irmão? Era Deus quem preparava esse pão, era Deus quem preparava essa carne. Por quê? Porque Deus sabe o que você precisa para se manter vivo. Aí eu vou repetir isso: Deus sabe o que você precisa para se manter vivo, Deus sabe o que você precisa para se manter de pé. As pessoas podem falhar com você, mas Deus sabe exatamente o que vai deixar você mais forte a cada dia. Elias, o corvo está trazendo, mas tem alguém que está fazendo, e esse alguém que está fazendo é Deus. Elias recebe de manhã, e você consegue entender também no texto que o que o corvo traz de manhã não dá para o dia todo, porque se desse para o dia todo não seria necessário ele voltar à tarde. Consegue entender isso, minha irmã Nádia? A senhora é uma pessoa inteligente. Que ele traz pela manhã e traz no final da tarde. Sinal que o que ele traz pela manhã não é suficiente para o dia todo. Mas você consegue entender que apesar de não ser suficiente para o dia todo, não é tão pouco que faça Elias reclamar? Você consegue entender que quando o corvo vem de manhã e entrega para ele o pão e a carne, ele não olha para Deus e diz assim: só isso? Só isso, Deus? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou me virar com isso? E agora? Isso aqui não vai dar. Elias não reclama, Elias não murmura. Apesar do que vem pela manhã não dá para o dia todo. Oh meu Deus, pega isso. Apesar do que está vindo pela manhã não dá para o dia todo, Elias não reclama e Elias não murmura. Pergunta para mim por quê? Porque ele sabe que o Deus que cuida dele não cuida só um momento do dia. Ele sabe que o Deus que está cuidando dele está levando o pão de manhã, mas está também livrando ao meio-dia, está guardando às 15 horas, está sustentando de novo às 18 horas. Ei, o Deus que quer estar na tua vida, não quer estar só na sua vida na hora do culto, não. Está pensando que Deus vai tirar os olhos de você quando você sair de dentro da casa dele? Não. O Deus que está usando o corvo para trazer o pão de manhã vai sustentar você meio-dia, vai livrar você 1h da tarde, vai te guardar às 15 horas e vai te sustentar também hoje à noite. O que é isso? Não reclame do pouco que está vindo, porque da mão daquele que veio tem muito mais para vir. Deus está cuidando de você, irmão. Ele está cuidando de você. Elias está maravilhado com o que está acontecendo. Está bebendo água do ribeiro, tem água fresca para ele, correndo diante dele ali. Dá para entender isso também? Porque até aquele dia em que Deus decidiu tirar ele dali, 1 ano, tem água correndo no Querite. Espera aí, tem alguma coisa estranha, muito estranha nesse texto. Você nunca percebeu, não? Porque não tem chuva, não tem água mais na terra. Como é que o senhor está dizendo que não tem água na terra? Olha o que aconteceu depois, Alquinai. Quando ele chegou na casa da viúva, a viúva já não tinha praticamente nada para comer. Pergunta para mim, por quê? Porque não tinha mais água na terra. Então não tinha plantação de trigo, não tinha plantação de cevada, não tinha nada. Você entendeu, irmão? E se não tinha mais plantação de trigo, plantação de cevada, plantação de nada, é porque não tinha mais água. Se não tinha mais água para irrigar, sinal que o rio Jordão estava seco. Mas no Querite tinha água. Mas peraí, quando a gente lê o texto que o ribeiro de Querite estava de frente ao Rio Jordão, a gente tem a falsa ideia de que quem está alimentando o Querite é o Jordão. Mas se o Jordão não tem mais água, de onde veio essa água que ficou 1 ano passando na frente de Elias, ali no ribeiro de Querite?
até a água estava vindo do próprio Deus. Não era só o pão, não era só a carne, mas a água não estava vindo do Jordão, porque se não tem mais plantação na terra, é sinal de que o Jordão está seco. O Jordão está seco, mas no Querite ainda tem água. Eu vou dizer de novo, irmão, o Jordão está seco, mas no Querite ainda tem água. E quem é Elias? Elias era aquele que confiava em Deus, e quando eu confio em Deus, não falta para mim o que está faltando para muita gente. Estava faltando para todo mundo, mas para ele tinha. O que é isso, apóstolo? É a vida com Deus. Você consegue entender que falta para muita gente, mas para aquele que confia em Deus não falta? Apóstolo, falta para muita gente? Falta, é claro que falta. Nesse exato momento tem gente que está passando fome. Ou não tem? Tem, mas você está passando fome? Você teve o que comer hoje, ou vai ter o que comer daqui a pouco? Você está de jejum comigo. Você vai ter o que comer, porque pode estar faltando para muita gente, mas sobre a tua mesa Deus ainda faz chegar. Pode estar faltando no Jordão, mas no Querite Deus ainda faz chegar. Pode estar faltando na mesa de alguém, mas ainda o bico do corvo ainda está trabalhando a teu favor. O que é isso, irmão? Até a água do Querite, quem estava trazendo era Deus. Agora para e pensa, se Elias fosse teimoso e dissesse: não, eu não quero o Querite, eu quero estar no Jordão. Se Elias tivesse ido para o Jordão, já teria morrido de sede. É melhor ficar com pouco que venha todo dia, do que com muito que eu tenha hoje, mas amanhã já não tenha mais. O que é isso? É só uma palavra para ganancioso, não é para quem está aqui dentro. Porque tem gente que quer muito, e quanto mais se quer, mais se perde. Agora Elias, que se contentou com pouco, teve todo dia que Deus quis que ele tivesse. Mas a Bíblia vai dizer que o Querite secou. Irmão, quando o Querite secou, o Jordão já tinha secado há muito tempo. E vou dizer uma coisa: se quem abastecia o Querite era Deus, quem secou o Querite? Quando Deus seca, porque Ele já preparou lugar melhor para você. Aí Deus secou o ribeiro do Querite, porque aquela altura do campeonato, Elias já sabia que no Jordão não tinha água. E Elias sabia: eu vou ficar aqui, porque aqui ainda tem água. Só que Deus queria que Elias levantasse dali, porque ali Elias estava comendo pão, carne, bebendo do Querite, tudo bem. Mas Elias não foi chamado para viver para ele. Elias não foi chamado para viver para ele. Elias não foi chamado para se preocupar com o umbigo dele. Elias não foi chamado só para ver o lado dele. E perto dali tinha uma mulher que estava à beira da morte com um filho que ela tinha. Aí Deus seca o Querite, para fazer Elias levantar e sair dali. Tem hora que Deus fecha a porta só para você sair de alguns lugares. Tem hora que Deus faz alguém virar as costas para você, só para você entender que você precisa sair dali. Tem hora que o negócio não vai fechar, só para você entender que Ele não te queria mais naquele lugar. Mas um lugar que Ele mesmo colocou, porque Deus trabalha na nossa vida por fases. Deixa eu falar uma coisa, Jorge: Deus nunca vai deixar a tua vida estacionada. Você está entendendo? Deus nunca deixa a vida de ninguém estacionada. Quem vive na presença de Deus nunca vive na mesmice, vive por fases. Quando eu aprendo o que Deus quis me ensinar nessa fase, Deus já me levanta para viver uma nova fase. Se você aprendeu tudo que tinha para aprender em 2021, Deus vai conduzir você a uma nova fase. Se você tirou todas as lições de Deus que você precisava tirar, Deus vai te conduzir a uma nova fase. Só que é o seguinte, irmão: a gente não chega na segunda fase para se preparar. A gente só chega na segunda fase porque já está preparado.
Eu vou repetir isso. A gente não chega na segunda fase para se preparar para ela. A gente só chega na segunda fase porque já está preparado para ela. Apóstolo, o que é esse final de ano? É Deus te preparando para a nova fase. É por isso que você vai terminar de cabeça erguida. É por isso que você já vai terminar firmado na presença de Deus. É por isso que você já vai terminar cantando o hino da vitória. Você não vai chegar lá despreparado. Você já vai chegar lá pronto para essa nova fase e vai dizer: cheguei em 2022. Cheguei em 2022. Não vai chegar de cabeça baixa, não vai chegar se arrastando, mas vai chegar na certeza: o Deus já me preparou. Vou terminar. Que Deus vai dizer para ele: levanta-te. O ribeiro seca e ele fica parado. Você conseguiu ver isso no texto? O ribeiro secou e ele ficou parado. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. O ribeiro se secou. Eu vou virar a página aqui, porque do outro lado está escrito: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Meu Deus, não foi ele que falou com Deus. Ele está olhando para o ribeiro está seco e ele está parado. Ele ficou parado, prostrado, olhando para o ribeiro seco e não falou nada com Deus. Aí veio a ele a palavra do Senhor e disse: por que veio a ele a palavra do Senhor e não foi ele falar com Deus? Sabe por quê? Porque tem gente que se conforma. Ou você não conhece ninguém assim? De repente é aquela pessoa que você vê no espelho todo dia de manhã. Tem gente que se conforma. Entenda uma coisa, irmão. Você tem um pai. E o pai não é só seu. Olha para alguém e diga assim: o pai é nosso. Se tem alguém para quem a gente pode pedir, é para o pai. Você entendeu ou não? Se tem alguém para quem a gente pode pedir, é para o pai. Por quê? Porque aquele que gera é responsável por aquilo que gerou. E quem te gerou foi Deus. Elias era para ver o ribeiro seco, olhar para Deus e falar: Senhor, acabou a água, faço o que agora? Mas não, ele fica prostrado, olhando para um ribeiro seco. Aí veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta, levanta. Porque na cabeça de Elias é o seguinte: está todo mundo sem água, e agora chegou a minha vez. Acabou para todo mundo, e agora acabou para mim também. Está todo mundo passando dificuldade, e agora chegou a minha hora também. Não, Elias é fiel a Deus, Elias é temente ao Senhor, Elias é obediente ao Senhor. E pode estar acontecendo a crise, a desgraça da crise que for, mas na vida daquele que é temente a Deus vai ter diferença. Vai ter diferença. Elias poderia estar pensando: acabou para mim também agora, para mim durou mais, mas também acabou. Deus vem e diz: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aí versículo 10, então ele se levantou. Foi rápido. Você consegue entender que ainda querem matar ele? Mas quando Deus manda ele sair dali e ir para Sarepta, que é de Sidom, ele levanta e vai. E que lugar é esse Sarepta, que é de Sidom? A terra de Jezabel. Deus manda ele ir para as terras da mulher que quer matar ele. Mas perceba, só foi Deus falar: levanta e vai. Aí está no texto, ele levantou e foi. Porque depois de provar tudo de Deus que eu já provei, eu não tenho nem o direito de duvidar do que ele vai fazer. Ai, 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 ai. Dá vontade de jogar o microfone na sua testa se você não entender isso aqui, hein? Depois de provar tudo que eu já provei de Deus aqui, eu não tenho o direito de duvidar de tudo aquilo que ele vai fazer. Então olha aqui para mim. Você acha que o Deus que te tirou da lama não vai continuar fazendo na tua vida? Você acha que o Deus que pegou você naquele botequim sujo, bebendo igual uma porca, não vai soltar você agora para você perecer? Você acha que o Deus que pegou você lá fora destruída,
vida arrebentada, depressiva, querendo tomar 10 remédios de vez para se matar, não vai abençoar você agora? Que é isso? O Deus que fez ontem vai continuar fazendo. O Deus que mandou corvo ontem dá ordem à viúva hoje. O Deus que fez Querite se manter com água ontem vai levar você a lugares que ainda tem água para você beber. Deus não parou de fazer porque a terra entrou em crise. Deus não parou de fazer porque veio pandemia. Deus não parou de fazer porque o governo muda. Deus não parou de fazer porque o emprego acabou. Deus continua fazendo. Quem está comigo para adorar a Deus? Ele levanta e vai, e nem pergunta, nem questiona, Senhor, mas por quê? Não. Se Deus mandou, Ele sabe o que está fazendo. Porque se Ele mandou corvo me sustentar, que dirá viúva? Aí quando Ele chega lá, Ele encontra a viúva. E eu creio, irmão, eu creio que Elias esperava encontrar uma viúva rica, que a viúva ia sustentá-lo. Quando a gente ouve essa palavra sustento, a gente pensa em transbordo. Transbordo é transbordo, sustento é sustento. Apóstolo, tem promessa, mas ainda não se cumpriu. Não tem promessa só de transbordo na Bíblia, tem promessa de sustento. E você só está aqui porque Deus está te sustentando. Na Bíblia tem promessa de transbordo, mas tem de sustento também. Até em Joel capítulo 2, você nunca enxergou isso lá? Porque lá em Joel capítulo 2, Deus disse que vai mandar a seródia e a temporã. São 2 tipos de chuva diferentes. O que é a seródia? Seródia é isso aí, ó. Como assim? O tempo fecha, fica tudo escuro, aí você já acorda, abre a porta e diz, opa, hoje vai chover. Você já espera que hoje vai chover. Você, olhando para o tempo, você diz, hoje vai chover. Isso é a seródia, isso é sustento. Mas o que é a temporã? A temporã é quando você acorda, está aquele sol lindo, você pega a barraca de praia, bota na mala para se livrar do sol. Do sol, você pega o guarda-sol, coloca na mala aquela cadeirinha, pega aquele cooler, bota 4 Coca-Cola dentro, 2 Yakult e um Guaravita e vai. Só que você vai para a praia e está aquele sol pocando. Você não sabia que o guarda-sol depois ia precisar virar guarda-chuva. Porque de repente o céu fecha, cruza raio no céu e vem uma chuva forte, que se você não sair correndo, e se você não segurar bem firme aquele guarda-sol, você voa com ele, porque agora ele virou guarda-chuva no vento. É a chuva inesperada, isso é transbordo. Essa chuva é que causa pânico aí aos governantes. Por quê? Porque bueiro não dá conta de escoá-la. É por isso que alaga tudo, porque é aquela chuva que ninguém estava esperando, é aquela pancada forte, mas que faz transbordar. E é isso que Deus tem para você também. Deus tem transbordo para você, mas nunca te faltou sustento até aqui. Eu vou repetir para a gente terminar. Deus tem transbordo para você, mas nunca te faltou sustento até aqui. Na casa da viúva, ele chega e esperava encontrar uma viúva rica. O que ele não sabia é que ele estava sendo conduzido até lá, não para ser abençoado, mas ele estava sendo conduzido até lá para abençoar. Pergunta para mim, por quê? Que ele já tem uma história com Deus de 1 ano sendo sustentado por corvo e bebendo água do Querite. Então olha aqui, quem já tem história com Deus pode ser bênção para a vida de alguém. Quem já tem história com Deus pode estar mais do que na hora de ser bênção para a vida de alguém. Posso terminar? Não? Então vou falar só mais uma coisa. Eu acabei de dizer que quem tem história com Deus, quem já viveu tudo isso que ele viveu naquele Querite, gente, quem Deus já guardou, quem Deus já sustentou com pão, com carne, quem Deus protegeu, porque Deus não permitiu que nenhum soldado achasse ele, quem Deus cuidou, porque o frio não matou ele à noite, nem um calor durante o dia, quem Deus proveu, quem Deus guardou, quem Deus sustentou, quem tem esse tipo de história com Deus, já estava na hora de ser bênção para a vida de alguém. Aí ele vai para casa da viúva, a viúva vai morrer no outro dia, ela mesmo diz, olha, eu e meu filho amanhã vamos morrer. Aí Elias lança uma palavra profética dentro da casa dela, e não tem morte mais lá dentro, pelo contrário, tem vida e tem abundância na casa dela, porque quem já viveu aquilo, tudo que Elias já viveu,
Está mais do que na hora de ser bênção para a vida de alguém. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Será que você que já viveu tudo que já viveu com Deus tem sido pelo menos bênção para a sua própria casa? Porque eu estou dizendo que você precisa ser bênção para a vida de alguém. Mas será que pelo menos isso, para os da sua própria casa, você tem sido bênção? Tem sido bênção para a esposa? Olha o que Deus já fez com você, irmão. Olha de onde Deus te tirou, ou nos lugares que Deus já te guardou, colocou a mão, te protegeu, te sustentou, não deixou faltar até hoje, faltando para um monte de gente, mas para você Deus não deixou faltar. Deus cuidou, Deus não deixou o inimigo te destruir. Aqueles que queriam te destruir não puderam te destruir. Olha como Deus já foi bênção para você. Agora está na hora de você ser bênção para alguém. Mas a minha pergunta nesse domingo é: será que pelo menos para os de dentro da tua casa você está sendo bênção? Fique em pé comigo para a gente terminar com essa pergunta mesmo. Porque 2021 ainda não acabou. E se você não estava sendo bênção para os de dentro da tua casa, dá tempo ser. Dá tempo ser. Retribua a Deus sendo bênção para a vida de alguém. Pare e pense em tudo que Deus já fez por você. E se levanta, Elias, para fazer algo agora por alguém. Deus quer usar você agora, Elias, para ser bênção para alguém. Porque Deus guardou você esse tempo todo, sustentou você esse tempo todo, te livrou do mal esse tempo todo, Elias. Agora vai para casa da viúva de Sarepta, vai. Porque aquela família lá está precisando de você, Elias. Elias não sabia. Elias não tinha se dado conta disso. Mas aquela família estava precisando dele. Na situação que ele se encontrava agora com o Ribeiro Seco, talvez ele pudesse pensar: eu estou precisando deles. Mas o que Elias ainda não estava entendendo é que aquela família estava precisando dele. Você consegue ver uma família lá? É uma viúva, mas ela tem um filho. Então tem uma família lá. E aquela família estava precisando de Elias. Eu não quero falar que a família do teu vizinho está precisando de você, apesar de estar também. Mas só quero primeiro te fazer entender que a sua família está precisando de você. Talvez os homens que aqui estão comigo, por exemplo. Talvez os homens estejam dizendo: olha, eu preciso muito que a minha mulher esteja orando por mim. Sua mulher está orando por você há muito tempo. E se eu disser para você nessa manhã que a tua família hoje está precisando de você? De repente você está pensando que é você que está precisando deles. Mas quem sabe hoje são mais eles que estão precisando de você. Mas apóstolo, eu não estou bem. Pare e pensa. Pare e pensa. O diabo já era para ter te matado há muito tempo, mas você está aqui, ó. Pare e pensa. Hein? Você já era para ter cometido um suicídio há muito tempo, mas você está aqui, ó. E só está aqui porque Deus fez. Então agora está na hora de você fazer. Você, mulher também que está aqui comigo, teus filhos estão precisando de você. Sabe, eu sei que você é guerreira, você sai, você trabalha, você faz e acontece, mas os seus filhos estão precisando de você. Sabe, tem filho precisando de mãe em casa. Não da gerente daquela loja, não daquela vendedora, não. Em casa eles estão precisando da mãe. Você consegue entender isso? Seus filhos em casa não estão precisando da profissional. Seus filhos em casa estão precisando do teu coração. É do teu coração. Tem pais que estão precisando de filhos que aqui estão. Você consegue entender isso? Ah, eu precisei tanto dos meus pais. Seus pais estão precisando de você. Será que você consegue, diante de tudo que Deus já fez por você, hoje, você se colocar nas mãos de Deus para deixar que Deus faça por alguém através de você?